Após debandada de terroristas ligados ao 8 de janeiro, a PF realiza mega operação atrás dos fujões e, sob a ordem de 208 mandados expedidos pelo Supremo, prende 48 deles. Segue no encalço dos demais foragidos e terá de extraditar mais de 60 que foram localizados na Argentina. Os agentes já repassaram as informações ao STF, que tem a competência de enviar o pedido de extradição ao país vizinho e afirma que vai analisar caso a caso. Agora, a relação já estremecida entre o governo Lula e o presidente extremista Javier Milei será posta à prova. Entenda neste vídeo como uma brecha no tratado firmado pelo ex-presidente Bolsonaro com o então presidente argentino Maurício Macri pode abrir uma janela para Milei manter o exílio dos golpistas, sob alegação de serem alvo de perseguição política. Confira também os principais desdobramentos desta nova fase da Operação Lesa Pátria, que mira suspeitos de financiarem e incitarem o quebra-quebra em Brasília. Mas antes, inscreva-se e compartilhe este vídeo especialmente preparado pela mídia ninja. Vamos às notícias. Agentes da Polícia Federal realizaram uma mega operação nesta quinta-feira para prender terroristas foragidos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, que visavam um golpe de Estado no Brasil e invadiram e quebraram a sede dos três poderes em Brasília. Ao todo, a PF cumpre 208 mandados de prisão preventiva autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. 107 pessoas são consideradas foragidas. Muitas delas acabaram rompendo tornozeleiras eletrônicas para fugir sem deixar rastros. Segundo a PF, aproximadamente 60 pessoas fugiram para a Argentina com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal. Todos os foragidos que estão no exterior serão incluídos na lista de procurados da Interpol. A Polícia Federal capturou 48 foragidos ligados à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. As prisões ocorreram em 18 estados e no Distrito Federal, seguindo 169 mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além disso, houve reativação de tornozeleiras eletrônicas em violadores de medidas cautelares. Investigadores identificaram que 65 foragidos buscaram asilo na Argentina, entrando no país sem controle de fronteira. A operação continua após inúmeros descumprimentos de medidas judiciais e fugas para o exterior, com a PF enfatizando o caráter permanente da Lesa Pátria após os ataques aos três poderes. A Polícia Federal planeja solicitar ao governo Milei, da Argentina, a extradição de cerca de 65 foragidos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em nova fase da Operação Lesa Pátria. A PF identificou o paradeiro dos alvos e vai repassar os dados ao Supremo Tribunal Federal, que tem competência para emitir as ordens de extradição. Alguns foragidos buscaram refúgio no governo Milei e outros entraram no país sem passar por controles migratórios. Adicionalmente, os nomes dos foragidos não localizados serão incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, tornando-se públicos e permitindo que qualquer pessoa possa informar sobre seu paradeiro. Nesta quinta-feira, a PF capturou 49 foragidos, mas ainda restam localizar mais de 150 pessoas. Há 2 meses, o noticiário revelou que diversos terroristas condenados pelos atentados de 8 de janeiro quebraram suas tornozeleiras e fugiram do Brasil. A PF identificou que pelo menos 65 deles estão foragidos na Argentina. A extradição desse grupo não será simples. Isso porque, em 2019, um tratado celebrado por Maurício Macri e Jair Bolsonaro criou brechas para o governo Milei manter o asilo aos condenados foragidos no país. Agora, o Brasil prepara o pedido para os criminosos retornarem ao país e cumprirem suas penas. Pamela Bório, a ex-primeira-dama da Paraíba, investigada por envolvimento nos atos golpistas, quer fazer um acordo de não persecução penal junto à Procuradoria-Geral da República.
A mulher, que foi casada com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PT, apareceu em imagens nas redes sociais durante as manifestações, alegando estar fazendo cobertura jornalística. A PGR analisa se ela participou diretamente da destruição de bens públicos ou apenas incitou os atos. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes pausou o caso para permitir negociações sobre o acordo, que agora é formalmente solicitado por seu advogado, Hélio Garcia Ortiz Júnior. Agora, fique com uma última notícia sobre o avanço na legislação brasileira contra a memória da ditadura militar no Brasil. Mas continue até o final e veja o corte de um debate nesta quarta-feira na Câmara, onde o deputado Kim Kataguiri se valeu de mentiras para colocar o ministro da Controladoria Geral da República contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Comissão de Defesa da Democracia aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que criminaliza a apologia de tortura, de regime ditatorial ou de ruptura institucional no Brasil. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT, o texto altera o artigo 287 do Código Penal e estabelece pena de multa e detenção de 3 a 6 meses, aumentada para 6 meses a 1 ano se o crime for praticado por agente político, integrante do Poder Judiciário ou do Ministério Público. O texto segue agora para as comissões de segurança pública da Casa e, posteriormente, para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Queria inicialmente questionar a Vossa Excelência, ministro, em relação à justificativa, primeiro, ao discurso do presidente Lula em campanha de que sigilo era quem estava escondendo o crime, de que sigilo era coisa de criminoso e que essa prática não seria repetida, né, em seu governo, do sigilo de 100 anos em diversos documentos, como ele sempre criticou durante o governo Bolsonaro. Apesar disso, né, mais de 1.300 documentos, foi decretado, durante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais, e esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas. Bem sintético aqui, dado os 5 minutos, mas se for o caso eu posso retomar os temas nas outras intervenções. Vou pela ordem aqui. Deputado Kim, obrigado pelas perguntas. Para mim é uma honra poder esclarecer os temas que nós trabalhamos lá na CGU, principalmente esse tema tão caro relacionado à transparência e ao acesso à informação. A gente considera no governo federal, nós consideramos, que a agenda de transparência é uma agenda de expansão da democracia. Quanto mais transparência, quanto mais acesso à informação. Havia um juiz da Suprema Corte norte-americana no começo do século XX que dizia que o sol era o melhor, a luz do dia era o melhor desinfetante. E a gente trabalha a partir dessa perspectiva. E é assim que o presidente Lula fez quando fez esse debate na campanha. E é obviamente que o presidente Lula, quando se referia a sigilos, a restrições de acesso à informação, ele estava se referindo a restrições de acesso à informação ou sigilos ilegais. Aqueles que eram, como eu disse aqui na minha fala inicial, impostos no governo anterior, sem nenhum tipo de justificativa plausível, né? Ou sem nenhum tipo de justificativa embasada na lei. Esta reunião, quando a CGU é, de certa forma, convidada ou uma tentativa de convocação, não é contra Vossa Excelência, ministro Vinícius, mas é uma tentativa de intimidar e emparedar a própria Controladoria Geral da União pelos bem-feitos que ela tem feito ao país. As principais denúncias dos últimos anos passaram pela CGU, surgiram da CGU. E essas investigações é que causam alvoroço na oposição. É contra, na verdade, saber que a CGU foi decisiva para apurar a questão das vacinas na época do Covid,
a questão das joias, que hoje deve ocorrer o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a CGU que investigou a BIM paralela. Foi a CGU que iniciou a investigação sobre a Polícia Rodoviária Federal tentando intervir o resultado no segundo turno da eleição presidencial. Foi a CGU que investigou a questão dos pastores evangélicos lá no MEC.